Bom, inicialmente, boa noite a todos. Nós vamos ter o nosso irmão Ivaldo José Dalvi, nosso conhecido Dalvi, que é membro da Casa Espírita Cristã de Vila Velha, vai nos falar sobre o reflexo sobre o nosso futuro espiritual. Dalvi, querido, Antes de muito mais obrigado. nada, A palavra é sua, então. obrigado. Antes de mais nada, boa noite às nossas irmãs, aos nossos irmãos que nos dão o prazer, né, de estar conosco nesse momento. Nós consideramos muito a palavra como uma grande oportunidade que a doutrina espírita nos presencia e também como uma grande responsabilidade, né, porque transmitir o conhecimento cristão genuíno é um desafio muito grande. Não gerar falsas expectativas em nós mesmos, né? E naqueles que nos ouvem, a gente considera um objetivo muito grande, que quando é alcançado, nos dá a satisfação de termos realizado algo de bom. Então, como já foi dito aí pelos nossos irmãos, né, continuamos aí a rogar aos nossos benfeitores espirituais a intuição, o amparo, para que a gente possa desenvolver a temática de hoje com equilíbrio e com clareza. Talvez a gente não consiga, nessa exposição nossa, estabelecer um corpo lógico, uma sequência de raciocínios, porque nós queremos fazer reflexões. Mas nós criamos uma sequência, e uma das primeiras coisas que eu gostaria de deixar bem estabelecido para aqueles que nos ouvem, aí agora eu estou falando na primeira pessoa do singular mesmo, é que essas ideias que nós vamos expor, às vezes elas assustam algumas pessoas que não estão muito habituadas com a conceituação espírita cristã. Então, nós pedimos desculpa já previamente por isso, porque não é o nosso objetivo, né, fazer do aprendizado espírita uma ferramenta de medo, nada disso. A segunda coisa que nós queremos dizer é que, se o que nós abordarmos for útil para alguns, nós agradecemos muito e nos eximimos de todo o mérito, porque o mérito não é nosso, porque nós, nesse momento, somos simplesmente aquele alto-falante que ecoa a ideia que vem do alto. Então, nada demais. E uma outra coisa também é que nós que falamos, e a gente fala isso de coração, nós somos os primeiros necessitados, né? Como a gente ouve e repete muitas vezes, o ouvido mais próximo da boca que fala é do dono da boca. Então, nós temos que observar tudo isso. Então, é uma reflexão que nós vamos fazer, que nós vamos abordar os temas, que é necessariamente útil para mim, que estou aqui falando, e espero que seja útil para os outros também. O título, Reflexões sobre o Nosso Futuro Espiritual, ele poderia ser alterado de uma forma mais corriqueira para eu que estou aqui falando, né? Eu pensando na minha próxima desencarnação. Basicamente é isso. Não que a gente queira desencarnar logo, longe disso, nós queremos ter uma vida muito longa e, se tudo, né, for da vontade do Senhor, que seja proveitosa e profícua para o nosso aprendizado. Mas aqui, ao longo do tempo, nós presenciamos a partida, né, o retorno para a pátria espiritual dos nossos, muitos afetos nossos, familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos. E quanto mais próxima é essa relação de afetividade, maior impacto causa na gente por imaginar que aquele ser inteligente, aquela alma, aquele espírito que estava animando aquela matéria física se foi
e a matéria física já não tem mais nenhum tipo de significado para ele, e onde estará? Quais são as companhias que ele ou que ela vai ter daqui para diante? Qual é a ambiência espiritual em que essa afeição nossa vai se encontrar? Quais são os desafios novos a que ela vai se defrontar? E coisas do tipo. E, por conta disso, a gente começa a imaginar que mais hora, mais dia, menos dia, mais década, menos década, a gente se vai. Todos nós iremos. Uma coisa que é certa é que, num futuro de 100 anos, nenhum de nós que está aqui agora falando e ouvindo vai estar aqui presente, encarnado ainda, salvo, né, alguma descoberta fantástica aí da ciência, que seria até muito, muito interessante. Então, nós começamos a verificar exatamente isso. Que o que nós vivemos hoje, que cada um de nós vive hoje, em termos de conquistas materiais, intelectuais e morais, familiares, sociais, de qualquer ângulo que a gente consiga observar, essas conquistas elas são naturalmente o resultado do conjunto de tudo o que nós fizemos. As nossas decisões ou indecisões, as nossas visões específicas sobre os assuntos, os nossos conceitos e os preconceitos, tudo isso fez com que nós fôssemos funcionando na vida, agindo na vida, realizando na vida, no momento presente. Então, conforme a própria doutrina espírita nos ensina, a ninguém devemos imputar o ônus do que somos, senão a nós mesmos. E isso, assumir isso, é de uma hombridade espiritual muito grande. Representa um avanço muito grande em qualquer espírito encarnado que consiga, de si mesmo, e o único responsável por eu estar aonde eu estou. Para que outras pessoas sejam responsabilizadas pelo que acontece com elas. Mas a doutrina espírita nos ensina que, em última análise, a decisão por fazer ou não fazer é particular. Então, enfim, nós somos os responsáveis. E se nós estamos imaginando que a desencarnação vai acabar acontecendo, é de se perguntar o que é que estamos fazendo hoje e o que fazemos hoje, como que isso vai contribuir para que, na sequência do retorno ao mundo dos espíritos, à pátria espiritual, o mundo verdadeiro, o que nós estamos fazendo para que isso se torne realmente mais consistente com o que nós já conhecemos. No livro Nosso Lar, na apresentação do livro, o Emmanuel, inclusive, faz a apresentação do André Luiz, e aí o André Luiz ele faz uma primeira apresentação de si mesmo, né? E eu vou pedir permissão aos que nos acompanham agora, para que a gente possa ler um trecho disso e fazer uma breve meditação sobre esse raciocínio que o André Luiz traz para nós. Ele fala bem assim: seria extremamente infantil a crença de que o simples, entre aspas, baixar o pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Baixar o pano é a desencarnação, né? Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador.
E aí o André Luiz continua. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. E aí ele faz uma exclamação que a gente considera até pesarosa. Por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Será que não sou eu? Esse analfabeto do espírito? É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, o aprendiz, o homem, só, na companhia do mestre, efetuando um curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, a nossa jornada laboriosa. E aí, a gente observa que a leitura inicial que o Ayub fez é exatamente isso. O aprendizado cristão que compete a cada um de nós realizar, internalizar, ele normalmente deve acontecer exatamente dessa forma, quando nós resolvemos ingressar nessa cátedra invisível da academia do Evangelho do Cristo. Como ele fala, né? Lições sem cátedras visíveis, curso difícil, vastas dissertações sem palavras articuladas. É nesse contexto que a gente consegue imaginar o processo de ir adiante para que a nossa vida aqui na Terra tenha um significado mais profundo. E aí, a gente vai aproveitar essa sequência agora exatamente para tratar de alguns pontos que seriam interessantes de observarmos na vida presente, no momento atual. Na verdade, quando eu estou falando de vida presente, é sempre o atual, o momento é sempre o atual, não é? E que seriam úteis para a nossa reflexão, para a nossa tomada de posição e, quem sabe, né, uma atitude mais incisiva de aprendizado. E nós vamos, então, nos valer do livro Pão Nosso, do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico, e trazer algumas breves lições, trechos pequenos, que mostram o quanto cada um de nós pode fazer ainda, aqui, agora, enquanto encarnados. Na lição 133, o título dela é O Grande Futuro. Lá pelas tantas, o Emmanuel fala o seguinte: Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Será que nós não estamos vivendo exatamente isso nesse momento terrestre? Os problemas transitórios se tornaram mais densos, a sombra ao redor se fez maior e nós entramos em desalento? Será que não estamos nesse caminho? E aí, Emmanuel continua: tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. É a nossa incapacidade de observar espiritualmente os acontecimentos que faz com que mergulhemos nessa ilusão. E aí ele fala: a atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória.
Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Ressaltando aqui, né? A luta benéfica é que faz com que nós insculpamos, que nós consigamos produzir em nós mesmos a vitória. A luta é o diferencial do nosso aprendizado espiritual. Quanto mais luta ao derredor, quanto mais desafios a serem encarados por nós, mesmo que sejam dolorosos, mesmo que sejam, no nosso ponto de vista, no nosso modo de entender, mesmo que eles sejam superiores às nossas forças, tenhamos certeza de que não é assim. E de que muitas vezes é a nossa ilusão, o nosso apego ao contexto material que faz com que nós entendamos assim e muitas vezes sucumbamos, inclusive, né? Emmanuel fala mais um alerta importante. Lá na lição 101, o título dela é Resiste à Tentação. E aí ele nos alerta da seguinte forma: por vezes, o aprendiz, e todos nós, como lembrou nosso amigo Odilson agora há pouco, somos os aprendizes, né, do Evangelho, por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Uma continuada batalha. Claro, portanto, e agora é um ressalto nosso nessa leitura, claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição livrar-nos-á delas. Ou seja, nós vivemos situações particulares, pessoais, de relacionamento, enfim, a vida. E muitas vezes nós, observando a ambiência em que nos encontramos, queremos nos fugir, né? Queremos nos exonerar disso que nós achamos que é o grande problema. A doutrina espírita, e no caso essa mensagem do Emmanuel, ela deixa muito evidente para nós o seguinte: pessoal, nem depois de desencarnado nós vamos nos exonerar desses contatos com as trevas. Por um motivo simples. Porque isso está enraizado na nossa organização espiritual íntima. Nós só conseguiremos superar isso quando nós conseguirmos, como o Emmanuel nos orienta, matar a imperfeição em nós. E aí nós percebemos um curso longo de aprendizado a ser realizado. Um desafio grande que nós temos que começar a encarar de alguma forma. Então, ele fala que a gente tem que ter uma tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Então, mais uma vez, o contexto é o mesmo. Volta para cada um de nós, volta para o meu íntimo, volta para o meu coração, volta para o contexto onde eu me encontro, a necessidade de fazer trabalhos espirituais no meu coração, na minha mente, para que eu consiga compreender, aumentar, dilatar
né, fazer uma dilatação da minha consciência para que eu consiga compreender e conviver com aquilo tudo que possa significar dificuldades, mas ativo na realização do bem, mesmo assim. Emmanuel também fala em outra lição que a gente tem que aprender a receber. Deus dá sempre. Entretanto, muitas vezes nós não sabemos receber. Num dos livros do André Luiz, existe uma passagem que o mentor fala o seguinte: aquele que não sabe agradecer é porque não sabe receber e muito menos pedir. Quem não sabe agradecer é porque não sabe receber e muito menos pedir. Ou seja, muitas vezes na vida a gente se encontra em situação desalentada porque, apesar de todos os esforços no bem que nós estamos fazendo, aparentemente as coisas não fluem como deveriam. A pergunta é: nós estamos fazendo o que temos que fazer? Nós temos entendido as dádivas divinas como dádivas divinas ou como punições divinas, como castigos divinos? E se nós não conseguirmos entender, jamais agradeceremos. E agradecer, nesse caso, não é simplesmente aquele, né, que a gente coloca nas nossas mensagens, né, instantâneas, gratidão, obrigado. Né? Aquelas palminhas assim, aquelas coisas bonitinhas que a gente sempre vê e faz. O agradecer é o nosso coração se encher de energia, de identidade com a divindade e caminhar nessa direção de ter a plenitude íntima de bons sentimentos, apesar de tudo. Isso é realmente gratidão. Que a gente possa, né, continuando, fazer esses exercícios. E a doutrina espírita também nos fala, e o Emmanuel também vai abordando isso aqui para nós, a respeito daquela mensagem onde Jesus fala que nós devemos amarmos-nos uns aos outros, né? É a maior, é a mais preciosa de todas as recomendações que o Evangelho nos traz. Entretanto, ele fala que a gente deve examinar no círculo das nossas lutas diárias se a gente já possui algum índice de compreensão efetivo sobre essa recomendação divina. E ele fala, mesmo que um irmão ou outro ainda não tenha compreendido, o exercício de começar essa execução paternal em nós mesmos. E aí o Emmanuel vai, digamos assim, no ponto focal da questão, quando ele fala: ama sempre, faze todo o bem. As palavras são bonitas, pessoal. É sempre assim, né? Fala sobre amor, sobre bem, sobre caridade, é sempre tudo muito bonito. Mas o que importa mesmo não é a beleza, não é esse reconhecimento. O que importa mesmo é a ação, é a atitude. E aí o Emmanuel dá para nós a atitude esperada. E é simples. Começa assim. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Pronto. E considerando o momento atual, onde o que mais tem em todas as relações sociais são aqueles que não nos compreendem, e olhando pelo nosso lado, aqueles que nós não compreendemos, a recomendação ela é muito atual e muito certeira. O exercício de amar é o exercício de estimar aqueles que não nos compreendem. Chegaremos um dia ao amor universal, esse amor imaculado que o Mestre trouxe para nós e que muitos de seus discípulos, seguidores posteriores, trouxeram para nós como exemplo de vida.
Mas enquanto nós não chegamos a esse patamar de amor, temos que começar, e o começo é começar por estimar aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que não nos compreendem. Esse é o primeiro exercício de amor. Então, quando a gente fala de amor, de bem, de bondade, de caridade e tal, a gente volta sempre nessas mesmas questões. Mas o que você faz, o que você sente quando alguém que pensa diferente de você manifesta essa discordância? Como é que você consegue lidar com as diferenças que te envolvem o tempo todo? Você simplesmente se afasta e você cria uma barreira de interação entre você e as pessoas, essas pessoas, ou você tenta estimá-las, compreendê-las, que é, ao final, o grande exercício de amar que a gente é convidado a fazer. Esses são os exercícios importantes. Essas são as questões que realmente fazem diferença no nosso aprendizado. André Luiz também tem uma outra orientação muito boa, muito importante sobre essa questão. Ele fala basicamente o seguinte, e aí, pessoal, me desculpem que eu não vou conseguir repetir ipsis literis a orientação. Essencialmente é o seguinte, se alguém se tornou um ponto doentio na sua mente, envolva a imagem desse alguém no bálsamo da prece. Basicamente é isso. Então, desenvolvendo essa afirmativa, seria o seguinte. Na relação que eu tenho com as pessoas, alguém se tornou um ponto de antagonismo, um ponto de irritação, alguma coisa mental minha, meu sentimento ruim para com aquela pessoa. E aí o André Luiz orienta, envolva a imagem desse alguém. Por que o André Luiz se reporta à imagem? Porque nós não pensamos por palavras, nós pensamos por imagens. Quando você pensa em uma pessoa, você pensa na imagem daquela pessoa. Quando você pensa num ambiente, você pensa na imagem daquele ambiente. E o André Luiz fala, então, para envolver a imagem dessa pessoa no bálsamo da prece, no desejo do bem para aquela criatura. Como que você vai fazer um desejo do bem para aquela criatura se você não tem, naquele momento, o bem dentro de você? Aí a gente usa algumas estratégias, né? Eu, por exemplo, lembro de afetos puros que eu tenho por pessoas, né, por situações vividas, e eu tento trazer para o meu coração aqueles sentimentos e imagino aquela pessoa envolvida por esse tipo de sentimento. Envolva a imagem desse alguém no bálsamo da prece. O bálsamo, e os nossos amigos que lidam com a saúde humana, os médicos, aí, os enfermeiros, né, sabem muito bem, o bálsamo é um unguento, é uma substância que alivia uma dor, uma ferida. Mas observem bem, quando o André Luiz fala isso, que você está usando o bálsamo da prece, não é o bálsamo da prece para a pessoa que é o motivo do seu desequilíbrio. É para você. Porque é a sua mente que está adoecida naquele momento. A ferida mental, a ferida emocional está em você e não naquela criatura. Então, fazer o exercício de envolver aquela criatura no bálsamo da prece é curar a sua ferida e, simultaneamente,
demonstrar o quanto de interesse você tem que aquela pessoa fique bem também. Porque seria muito orgulho da nossa parte imaginar que a minha emissão de sentimento vai mudar o comportamento ou vai mudar a vida de uma pessoa. Pode até ter algum tipo de impacto, mas o primeiro e fundamental objetivo é mudar o meu coração, é mudar o meu sentimento, é mudar as circunstâncias espirituais que envolvem a minha alma. A partir daí, a gente se desenvolve e vai adiante, né? Muito bem, então todas essas questões, elas são questões relacionadas com o nosso dia a dia, com o nosso momento presente, que vai dar como consequência uma construção mais elaborada espiritualmente, mais bem estruturada espiritualmente na sequência da nossa vida enquanto aqui na Terra. Muito bem, aí nós desencarnamos. Vamos voltar lá no início. Nós desencarnamos. Onde estaremos? Com quem estaremos? E aí nós deixamos para esse final exatamente uma orientação que também é vinda do Emmanuel, para variar. A gente tem o Emmanuel como o nosso grande orientador espiritual para qualquer circunstância. No livro Justiça Divina, o Emmanuel, ele trouxe em 4 livros comentários evangélicos e morais. Então, o livro O Espírito de Verdade é um comentário, são comentários evangélicos do Emmanuel sobre o Livro dos Espíritos. Religião dos Espíritos, comentários evangélicos do Emmanuel sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Seara dos Médiuns, comentários evangélicos do Emmanuel sobre o livro dos Médiuns. E Justiça Divina, esse são comentários do Emmanuel sobre o livro O Céu e o Inferno. Quem tiver a oportunidade, por favor, faça essa contribuição espiritual para você mesmo. Leia, medite, assimile esses conteúdos, que são fantásticos. Então, desse livro, Justiça Divina, nós trazemos a lição de número 34, que é o título bem sugestivo, Lugar depois da morte. Peço permissão para ler, a gente vai ler tudo, depois a gente vai começar a fazer alguns breves comentários, considerando que já estamos, né, um pouco avançados aí na nossa hora. Muitas vezes perguntas na Terra, para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas? E é isso mesmo. Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer, o Emmanuel fala. Saber para onde nós vamos é fácil. Aí ele começa a fazer algumas abordagens. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. Tudo isso são constrangimentos que nós somos submetidos enquanto encarnados. O dever, esses deveres, então, como ele fala, o dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos para sermos em liberdade aquilo que realmente deveremos ser. Então, o que ocorre nesse contexto é que tudo que nós passamos de constrangimentos como obrigações e deveres aqui na Terra são, na verdade,
preparativos educacionais que vão conformando a nossa personalidade, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, para que, em liberdade, nós nos cheguemos mais próximos disso. Por que em liberdade? Porque a desencarnação, ela representa essa liberdade. Vamos seguir aqui a lição. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Porque nós temos aqui na Terra exatamente isso. As oportunidades de nos tornarmos melhores em qualquer circunstância, né, em qualquer ângulo da nossa vida, aproveitando o tempo que nós temos ao nosso dispor. E aí ele começa, então. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo, atrelado ao carro, quando entregue aos descansos, corre à pastagem onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação do soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. O que Emmanuel fez até agora nesse apanhado de animais aí? É que, enquanto prisioneiros, enquanto cativos, enquanto com a liberdade tolhida, eles realizam alguma coisa que é importante e necessária. Mas uma vez que se tornam livres, cada um deles retorna para o meio, para a ambiência que lhe é mais aprazível, que lhe é particular, que lhe é adequada. O animal preso, o ser humano encarnado. O animal livre, o ser humano desencarnado. E aí o Emmanuel complementa o esclarecimento. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. O que você pensa quando está sozinho? Essa é a sua personalidade verdadeira. Porque enquanto nós estamos envolvidos em ambiências sociais, equivalente a um animal preso, nós refletimos conforme o conteúdo onde nós nos encontramos, nós ajustamos o nosso modo de ser ao meio onde nós estamos, nós reduzimos os nossos pensamentos, os nossos pontos de vista em relação a praticamente qualquer coisa. Mas quando estamos sozinhos, podemos dar asas à nossa imaginação e à nossa liberdade. Então, Emmanuel nos fala: quando nós estamos sem ninguém, o que pensamos é o que nós somos. E aí ele continua: e se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Os dois contextos de liberdade possíveis que nós temos enquanto encarnados são o que nós pensamos quando estamos sozinhos e o que fazemos nas horas livres.
O que pensamos quando estamos sozinhos diz quem nós somos. O que fazemos nas horas livres diz do lugar para o qual nós iremos. Simples. Simples. Fica a nossa observação sobre essa questão. O que cada um de nós faz quando tem horas livres? Porque, uma vez que nós desencarnarmos, acabaram-se todas as relações físicas que nós encetamos, construímos e mantivemos aqui na nossa existência. As contas a pagar, ou os dinheiros a receber, as obras que nós realizamos, ou que iríamos realizar, ou que estamos realizando, os afetos, os desafetos, as condições sociais, políticas, ideológicas, as ameaças, as realizações, tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. Entramos, através da desencarnação, numa expansão de consciência e aí encontraremos, então, os frutos que conseguimos produzir enquanto estamos encarnados. Os nossos pensamentos, quando estamos sem ninguém, serão os nossos pensamentos depois da desencarnação, porque depois de desencarnados estaremos literalmente sem ninguém. Sem ninguém dos encarnados que nos constrangiam a ser alguma coisa. E se aqui, enquanto encarnados, nas horas livres, nós os utilizamos para realizar alguma coisa, desencarnou, você tem todas as horas livres. E aí é nesse lugar, para esse lugar que você irá, quando tiver as horas livres. Esse contexto, pessoal, ele é muito importante porque nos remete a nós mesmos, nos faz observar o conjunto de tudo o que nós temos feito, do que nós temos pensado. Nessa época, então, onde, por um contexto coletivo, a maioria esmagadora é obrigada a ficar meio que coagidamente reclusa, essa questão de horas vagas, o que fazer, o que pensar, diz muito de nós. São essas oportunidades que realmente contam para esse nosso aprendizado. E, para finalizar, nós lembramos de uma mensagem, de uma orientação que a Meimei, ela passou também através do Chico, para variar, é sempre a referência boa que a gente tem. A Meimei, ela, na mensagem, ela fala o seguinte: inadvertidamente, ou seja, sem prestar muita atenção, sem ter uma preparação muito específica, inadvertidamente, despachamos dia após dia a bagagem que nos aguarda no porto de chegada, que é a desencarnação. Então, o que ocorre é que, sem perceber, nós estamos construindo um arcabouço de situações, de sentimentos, de pensamentos, de conexões mentais inescapáveis para nós mesmos. Não adianta a gente imaginar que, quando eu desencarnar, eu estou livre de fulana, de beltrana, de ciclana, ou de beltrano, ou de fulano, que eu estou livre por fazer o que eu quiser. Você vai fazer o que você quiser, mas essa conexão mental de amor e de ódio, ela é muito forte e não se rompe. Materialmente as coisas se esvaem, elas perdem o sentido. Mas espiritualmente, as relações, elas permanecem e nos aguardam no porto de chegada.
Com isso, nós não queremos assustar ninguém, mas só alertar para que a gente preste bastante atenção com relação ao conjunto do que fazemos, do que pensamos, dos nossos propósitos mais profundos, das nossas aspirações, das nossas tendências, dos nossos desejos, que a gente consiga fazer uma avaliação crítica do que temos sido, do que temos feito, e constatarmos, então, para qual direção estamos nos conduzindo. Se no passado nós agimos de uma forma que fez com que chegarmos aonde estamos, observemos o que estamos fazendo, porque o que construímos hoje diz de futuro espiritual para nós. Então, essas reflexões sobre o nosso futuro espiritual, como podemos tirar de conclusão, não se trata de futuro espiritual da Terra, o planeta que está se modificando, grandes acontecimentos, quem vai sair da Terra, quem vai ficar na Terra, essas coisas planetárias, né, são secundárias, são totalmente secundárias. O que importa de verdade, o que importa profundamente, talvez a única coisa que importe, é o seu futuro espiritual. Não é o conjunto das pessoas boas que, por exemplo, né, vamos fazer uma hipótese que serão, né, permanecerão aqui na Terra como proposta, né, divina. Então, um monte de pessoas boas vai ficar aqui na Terra. Ah, então eu também sou bom, vou ficar. Será que você é bom? Observa, observa. Ah, as pessoas más, os espíritos ruins vão ser relegados para um outro planeta. Ah, então eu sou ruim, eu também vou. Será que é? Será que não é? Se pergunte, se observe, se analise. Preste atenção em você mesmo. Essa é a chave da sua liberdade espiritual. Essa é a chave da sua evolução. O progresso espiritual coletivo que está em andamento, ele vai continuar acontecendo. Mas não adianta, nós não vamos ser tragados pelo progresso coletivo. Nós seremos localizados aonde nós nos colocarmos em termos espirituais. O progresso coletivo, ele é simplesmente a resultante dos progressos individuais e particulares que cada um fizer. Que nós possamos fazer a nossa parte. Essa é, talvez, a grande conclusão desse processo, desse momento de reflexão que nós estamos fazendo. Que cada um de nós se torne autoconsciente, ativo e determinado a não só começar, mas manter e continuar o processo de renovação espiritual intimamente. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e que nós possamos realmente ir adiante. Fiquem com Deus. Obrigado a você, querido irmão Dalvi. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Realmente, o que eu falei no início sobre a pedagogia divina, que a pedagogia que a espiritualidade está trazendo a nós da capelania, a essa comunidade que toda terça-feira reúne aqui, é algo de espetacular. Sabe, Dalvi, se você chegasse aqui hoje e dissesse somente 2 frases. Quando estamos sozinhos, o que pensamos é o que somos. E o que você faz nas horas livres para refletir para onde você vai? Podia encerrar sua palestra, porque o recado estava dado. Porque é exatamente isso que essas reuniões todas que nesses últimos meses nós temos feito aqui, está nos dizendo, está encaminhando, convergindo para esse tipo de raciocínio aqui. Nós estamos sendo preparados para algo mais, algo superior, algo grandioso, não tenho dúvida disso. E não adianta nada. Se todos vocês se elogiar, o José Luiz é isso, o Dalvi é aquilo, o Wilson é aquilo. Se no íntimo eu não sou nada disso.
Quando eu estou sozinho entre quatro paredes, eu apronto, eu penso, eu faço, e é o que eu sou. Concordo plenamente com você. Portanto, muito obrigado a você pela chancela dessa noite, pelo presente que você deu para o nosso irmão da capelania, nossos irmãos de outros setores que estão aqui presentes. Eu queria lhe pedir permissão para que pudéssemos fazer um momento de mais 30 minutos de interação com o nosso público presente. É um prazer para nós. Muito obrigado. E exatamente, sim, dando tempo que as pessoas formulem as suas perguntas, eu quero começar fazendo a minha primeira pergunta. Alvi, na sua visão, qual pode ser o reflexo do momento de ebulição em que o planeta está vivendo, com pandemia, com guerra, com invasão a locais até então possível invadir? Qual é o reflexo desse momento no nosso futuro espiritual, na sua visão? Antes de comentar contigo, eu só queria fazer um breve comentário particular. Nós não detemos conhecimento suficiente para nos habilitarmos a responder tudo, mas vamos lá. A questão fundamental, isso aí, inclusive, foi uma vez perguntado, Zé Luiz, para o Emmanuel, lá na década de 80. Na época daquela década, naquelas épocas lá, né, havia muita ameaça de embates nucleares, né? Guerra Fria, né? Destruição da humanidade, aquelas coisas todas. Comparando aquela época com agora, a gente não vê muita diferença, não. A humanidade como um todo, nós como um todo, estamos submetidos a um controle pelo medo. Essencialmente, essa é a questão. Não que nós, digamos assim, minimizemos o que está acontecendo, mas a gente já viu e já presenciou muita, mas muita mesmo, reação desproporcional de amigos, de familiares, de afetos, enfim, pessoas, com relação ao que pode acontecer. Um medo excessivo e uma preocupação total por manter a vida física intacta. Mesmo que, para que essa vida física intacta seja mantida, eu possa criar um inimigo, 2 inimigos, 10 inimigos, que eu possa destruir pessoas ou ambientes, pouco importa. O que importa é eu manter a minha vida física, defender o meu patrimônio físico. Isso é completamente anormal em relação ao que a doutrina espírita fala para nós. Então, voltando lá ao que o Emmanuel falou, né, e que eu acredito que tenha a ver com isso, ele fala simplesmente o seguinte, que cada um permaneça no seu posto de trabalho, cumprindo com seu dever. Exato. Porque não é importante, é estranho o que eu vou afirmar aqui agora, mas não é importante a manutenção da vida física pela vida física. A nossa vida física, ela é um dom divino que tem que ser preservada realmente. Mas há determinações, há fatores espirituais que são muito mais importantes do que uma vida física. Se para eu preservar a minha vida física eu tenho que tirar outra vida física, isso é espiritual? Não, isso é material. Eu vou me mudar para outro lugar, montanha, não sei aonde, onde nunca vai acontecer nada comigo e tal. Isso é uma preocupação material. Mas a preocupação espiritual que tem que ser mais enfatizada. Então, quando eu consigo me olhar como espírito imortal, passando por um aprendizado espiritual encarnado, eu consigo entender que o que importa de verdade é a minha atitude espiritual, aí eu consigo me localizar melhor. Um dia desses, meu nobre Zé Luiz e meus queridos amigos que estão nos ouvindo, um dia desses, numa reunião mediúnica, um espírito falou basicamente o seguinte: já pensou se Jesus tivesse que perguntar para os discípulos se ele devia fugir ou não dos judeus e dos romanos? O que teria sido do cristianismo? Você já pensou se
Pedro, Tiago e João tivessem perguntado para os amigos lá, vem cá, esse negócio aqui na casa do caminho está muito pesado, todo dia vem o pessoal do Sinédrio aqui bater na gente, será que não é melhor a gente se mudar não e lá voltar a pescar simplesmente? Já pensou se Francisco de Assis um dia perguntasse para os seus companheiros, vem cá, pessoal, esse negócio de pobreza que não está ruim demais, não? Muito frio, muita fome, né? Não é melhor a gente parar com tudo isso, não? Então, o que nós queremos dizer com isso, né? Que muitas e muitas vezes nós temos que nos perguntar realmente o que importa para nós. O que importa é simplesmente seguir um contexto geral e que temos que seguir. A sociedade é assim que funciona. Mas de tamanha rigidez, de tamanha preocupação que tudo que é espiritual acaba ficando secundário. Imagina se os cristãos lá no início, ao serem perseguidos pelos romanos, ele fala assim, não, pessoal, vamos criar um exército aqui para lutar, guerrear com os romanos. O evangelho não teria sobrevivido. A questão espiritual ela é diferente em termos de abordagem, em termos de comportamento, do que o contexto humano normal preconiza. O Ayub leu lá no início a mensagem de Emmanuel, ele é claro com isso. Aquele que segue Jesus, ele é chamado de tolo, ele é chamado de ignorante, ele é desprezado pela maioria. O que nós queremos? Percebe, Luiz? Então, assim, é esse contexto. Então, o nosso futuro espiritual, ele vai acontecer de acordo com o comportamento particular que cada um de nós tenha em relação a tudo. E nesse momento que nós estamos vivendo, o que nós achamos particularmente nós temos que ser mais desassombrados espiritualmente. Não nos expormos a contaminações ou coisa parecida, mas não é isso não. É seguir tudo o que está sendo preconizado em termos de conceito de saúde, mas ter na mente, ter no coração, e que nós estamos nos preparando para viver essa vida de verdade. Quanto mais confiança e fé, exercitar confiança e fé verdadeiras, melhor para nós. Isso tudo são questões que a gente pensa, sabe, Zé Luiz? Mostra, Luiz. Perfeitamente, Rodilson. Luiz, como você analisa, Dalvi, como é que você analisa a afirmação assertiva de Jesus? Os mansos herdarão a terra. É difícil dizer sobre o futuro espiritual do planeta, porque a gente não tem a presciência nem a abrangência espiritual suficiente para entender tudo isso, né? Num primeiro momento, nós certamente diremos o seguinte, se nós considerarmos como mansos aquelas pessoas que se habituaram a dizer sim sempre e se habituaram a abaixar a cabeça para qualquer coisa sempre, eu diria que esses mansos aí não herdarão a terra, não. Eles serão massacrados. O que o Evangelho de Jesus pede para nós é que a gente aprenda a distinção entre o que é justo e injusto, o que é honesto e desonesto, o que é verdadeiro e o que é falso, e que nós consigamos conviver com o injusto, com o desonesto e com o falso, demonstrando através do nosso exemplo para eles o que é ser justo, honesto e verdadeiro. Sem guerrear, percebe? Sem guerrear, sem atacar, sem contrapor. Isso é ser manso, na nossa opinião, no nosso entendimento espírita. Isso é ser manso. Então, o manso, muitas vezes, ele tem que dizer não. O manso, muitas vezes, tem que se posicionar espiritualmente sem agressão. Então, esse tipo de manso vai herdar a terra. Mas herdar a terra também não significa ser o dono de um pedaço de terra, né? Herdar a terra parece-nos que tem muito mais a ver com conseguir uma condição de vida
ordeira, pacífica, produtiva, construtiva, espiritualizada aqui no planeta. É assim que a gente vê. Esses mansos, no nosso entendimento, herdarão desta forma, né? Terão eles a oportunidade de continuar o seu desenvolvimento espiritual aqui no planeta em paz. É o que a gente imagina. Enivaldo, ainda um pouquinho. Se o planeta Terra será elevado na hierarquia dos mundos, de prova e expiações para a regeneração, não foi Jesus não quis dizer que esses mansos que herdariam a Terra voltariam ao planeta de regeneração? Não seria isso, não? Boa, Deus. Sim. Exatamente. O planeta regenerado é, digamos assim, a herança dos que conseguirem passar pelas grandes tribulações que temos passado e que ainda passaremos, e conseguirem se manter equilibrados, pacíficos e bons. Esses realmente herdarão essa terra. Aí é como você está falando realmente. Chegaremos a esse patamar de vivência espiritual positiva aqui no planeta. Pois não. Beleza, e fechamento de pergunta, Deus. Alvi, parabéns aí pelas explicações aí. Obrigado. Só para complementar uma coisa, quando você colocou essa de nós vivermos como espíritos eternos, né? Eu me lembro aqui de Emmanuel, quando coloca que a gente é o momento da gente aferir nossos valores, né? Sermos firmes naquilo que acreditamos, né? Então, acho que agora que você está convidando aí, conclamando a todos os espíritos, aqueles que acreditam, de vivermos, de fato, como espíritos, né? Porque você falou, o medo excessivo, o apego às coisas materiais, nós estamos no momento de trabalhar isso, né? E aí eu me recordo que no livro Nosso Lar, você falou do medo, o Clarence, se não me engano, pede a André Luiz para preparar macas no mundo espiritual, macas na enfermaria, que iam receber muitos doentes na época da pandemia. Uma parte seria pela pandemia, pela doença, e a grande maioria seria pelo medo, levando a alterações imunológicas, talvez, e aí a morte. Então, só para complementar o que você falou aí. Mas o que eu queria perguntar, uma coisa também que eu estava refletindo, que essa pandemia trouxe um privilégio para nós. Nunca comentei isso com ninguém, mas eu estava pensando, você acabou me reforçando isso, que é que nós estamos quase vivenciando o momento do nosso desencarne encarnado. É verdade. Nós tivemos a oportunidade de estar em silêncio, como você falou, pensando com a gente mesmo, refletindo sobre a nossa vida, e eu com a oportunidade de fazer a mudança daqui para frente, de retomar o nosso rumo evolutivo. Só tinha isso quando desencarnava, né? Fazia esse balanço, entrar em contato com a gente mesmo, com as nossas vivências, e aquilo que a gente programar para fazer. Agora nós estamos fazendo isso aí em vida. Olha que privilégio que a gente teve, quem está vivo, participando dessa... É o que você falou aí. E é nesses momentos você colocou que é no momento de silêncio, de quando estamos com nossas horas livres, também me lembrei tudo a ver com a pandemia, né? Que a gente estava com nossas horas todas ocupadas, a gente não via qual eram nossos pensamentos, nem nos conhecia, né? Que pensamento que a gente tinha nas nossas horas livres? Não tinha hora livre. Pelo menos eu estava sem pouca hora livre, né? Ocupado aqui, ocupado ali, papapá, com o mundo exterior, né? Então, agora, a gente está refletindo quem nós somos de fato, quando a gente começa a refletir esse momento que foi dado com essas reflexões. E é, de fato, aquilo que nós vamos ser quando desencarnado. Então, é a vivência do desencarnado agora, nós já estamos tendo. Isso que bom, né? Que bom. Agora, o outro terceiro ponto que eu queria destacar, você colocou, o Zé falou de 2 frases aí, eu colocaria uma terceira. Quando você colocou, acho que está no Pão Nosso, se não me engano, só a morte da imperfeição nos livrará delas. Eu achei isso profundo, hein? Emmanuel, né? Então, eu fiquei pensando, muitas vezes, as nossas imperfeições, às vezes a gente se vê egoísta, se vê orgulhoso, e muitas vezes a gente esconde isso, a gente bota máscaras, não enfrenta isso, não assume a nossa sombra, a nossa imperfeição,
e a gente nunca vai, e vai ficar vivo eternamente lá no nosso inconsciente. Nunca vai morrer isso dentro de nós. Nunca. Só vai morrer o dia que a gente tirar do nosso inconsciente e assumir que nós somos mesmo coisa ruim mesmo, nós temos muita coisa ruim dentro da gente, assumir nossas dificuldades, nossos egoísmos, nosso orgulho, nossa inveja, que toda hora se depara com isso, vivenciar isso para poder trabalhar isso. Aí, sim, isso vai morrer um dia quando a gente colocar uma coisa, a nossa consciência tá, a lei divina está ali, quando a gente se vê como egoísta, por exemplo, naturalmente você vai trabalhar esse egoísmo dentro de você. Você vai procurar não ser mais assim. Porque você tomou consciência daquilo, você despertou aquilo para poder matar aquilo, né? É a morte. Você transmuta a imperfeição, né? Você não suprime a imperfeição, você modifica, né? E a impressão inicial é que a gente está matando, mas na verdade nós estamos transformando, né? É muito bacana isso. Valeu. Muito obrigado aí pela colocação. Muito bom. Muito linda a tua palestra, adorei. Então, de acordo com essa constatação que você falou para a gente aí, explicou tão linda dessa fragilidade que a gente tem física, né? Que se vê ameaçada por esse vírus, né? E ele interrompeu muito a nossa jornada física, que estava numa rotina intensa. A gente tenta sempre recuperar um tempo perdido, sempre recuperar um carinho que foi mal dado. Os valores, né? A gente está revendo um pouco esse termo de valores, o que me afeta a perda do outro, o que não me afeta. Você acha que esse gravitar emocional que a gente está passando, ele nos ajuda nesse objetivo como humanidade a superar e evoluir um pouco nesse futuro espiritual? Sem dúvida, ajuda muito. A questão fundamental que a gente observa é que, às vezes, nós não estamos alertas para isso. O aproveitamento do tempo, da oportunidade, essa recomposição emocional que você se refere, né, que a gente acaba, por força da proximidade com os nossos afetos mais próximos, a gente sente que isso pode ser feito, isso é fundamental, mas é fundamental desde que a gente esteja alertado e ativo para isso. Não há um meio termo com relação a essas questões. O momento que nós passamos, ele é um momento especialmente importante para o íntimo de cada um de nós começar a se movimentar nessa direção, de desejar o bem, de fazer o bem, né? De tentar realmente contribuir para que aqueles que estejam próximos de nós estejam melhores. Às vezes a gente não teve oportunidade muito mais, como o Ayub lembrou, né? O corre-corre da vida não dava isso, mas agora dá. Então, reconstituir laços, né? Fortalecer os contatos mais próximos, a noção básica de família, de convivência familiar, ela passa a ter uma oportunidade extremamente importante de reconstituição. E nisso aí você está pleno de razão, é isso mesmo. Isso seria como uma lei de causa e efeito, então, que a gente estaria passando? Eu diria até mais. Eu diria até mais, eu diria que nós estamos diante da misericórdia do Cristo nos dando oportunidades muito grandes de nós nos voltarmos para nós mesmos e de nós refazermos os nossos caminhos espirituais. Mais misericórdia e oportunidade, eu acredito. Tá, obrigada, Nivaldo. Desculpa interromper. A única coisa que eu queria depois é se você pudesse repetir aquela sequência que você falou dos livros de Emmanuel, com relação, você falou, por exemplo, Fonte Viva, a Religião dos Espíritos, e a minha internet falhou um pouquinho. Sim. A gente sofreu um terremoto ontem, então hoje está tudo ainda muito inestável. Então, se você pudesse repetir para a gente. São 4 livros. Religião dos Espíritos, O Espírito de Verdade, Seara dos Médiuns e Justiça Divina.
Esses são 4 livros de comentários cristãos, morais, dos livros básicos de Kardec. E tem os outros 4, que são a coleção Fonte Viva, que a Federação Espírita Brasileira chama, né? Que são realmente livros de comentários evangélicos de passagens do Novo Testamento. E aí é o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Então são, digamos assim, 2 conjuntos diferentes de 4 livros, mas todos eles extremamente importantes para o nosso aprendizado espiritual. Muito obrigada. Dalvi, por Sim? gentileza, repita a frase de Meimei. Ah, essa Muito frase... muito boa aquela frase. Ela fala assim, basicamente assim, né? Inadvertidamente, estamos despachando dia a dia a bagagem que nos aguarda no porto de chegada. Ah, então eu já tinha tomado nota direitinho. Eu conferi. A bagagem no porto de chegada, é isso? Que nos aguarda no porto de chegada. Muito Tomara obrigada. que a bagagem seja leve, né? Isso aí. Muito obrigada, parabéns pela sua palestra, muito bom. Obrigado, é um prazer para nós. A gente vai vendo, né, nesses livros do Emmanuel uma riqueza espiritual ainda inexplorada. A gente percebe o quanto de riqueza, de ilustração, de aprendizado, de orientação existe, quanta luz espiritual existe ali, que está à nossa disposição, né? Evaldo, eu acrescentaria que nós estamos também esquecendo um pouco das obras básicas, que é fundamental para o aprendizado espírita. O que o Emmanuel fez, né, nesses 4 livros que nós citamos foi exatamente tentar extrair algum comentário mais, digamos assim, de cunho evangélico das obras básicas, mas é fundamental. Nós diríamos o seguinte: qualquer criatura humana que queira se tornar espírita ou que queira combater o espiritismo tem que ler Kardec. De cima e embaixo, de trás para diante, de todas as formas. Mais de uma vez, né? Aprofundar muito. Estudar Kardec, estudar as obras básicas. Para vocês terem uma ideia, aproveitando o embalo aí, eu tinha preparado, mas eu não fiz porque imaginei que não fosse nem o caso. Quando o Livro dos Médiuns fez o centenário, e isso foi em janeiro de 1961, portanto, há exatos 60 anos, o Emmanuel, ele psicografou, né, ele deu uma mensagem que o Chico psicografou, de homenagem ao centenário de O Livro dos Médiuns. Vocês me permitam, eu vou ler, a mensagem é pequena, mas vejam a profundidade dela. Assim fala Emmanuel: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Emmanuel. Essa é a noção. Quando nós nos declaramos espíritas, a questão fundamental é essa. Nós estamos
cristianizando a humanidade? Nós estamos cristianizando a nós mesmos? Ou nós estamos usando a doutrina espírita como uma arma de imperfeições nossas para agredir ou para subordinar outros aos nossos interesses? Quando Emmanuel fala que é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, a questão é muito mais profunda do que parece. Porque se não conseguirmos fazer isso, o raciocínio com a verdade e a construção com o bem de todos, nós estaremos correndo o sério risco, como o Emmanuel fala, de transformar a doutrina espírita em mais um sistema de fanatismo e de negação. Olha, pessoal, o tamanho da responsabilidade, mas olha só o tamanho da oportunidade que nós temos em nossos braços. Temos que aproveitar de alguma forma, não? Eu queria saber se existe a possibilidade da abelha, ao invés de voltar para a colmeia, ela procurar um outro caminho em que ela continue a evoluir. Aprendizado, procure aprendizado ao invés de voltar para a colmeia que é do seu dia a dia, que é da sua, que é do seu, vamos dizer assim, o habitual dela, né? Do habitual mecânico, né? Não, eu não quero voltar para a colmeia, eu quero continuar caminhando, eu quero aprender mais. Eu não vou voltar para o meu dia a dia. Aqui no mundo espiritual, eu penso que há a possibilidade de eu continuar a minha evolução de uma maneira possivelmente mais profunda, com orientadores mais capacitados e me preparar melhor para a próxima encarnação. E ao invés de voltar para a colmeia, ao invés de voltar para o meu dia a dia, onde eu não vou perceber nada, eu vou continuar simplesmente fazendo a mesma coisa e eu não quero, eu quero evoluir. Essa é a pergunta. Existe essa possibilidade também? Deixa eu refazer para ver se eu consigo compreender. Se, na verdade, está falando da abelha, mas você está querendo dizer o espírito imortal, não é isso? Sim. Então, ok. Porque, assim, a doutrina espírita nos orienta de que o aprendizado espiritual, ele se consolida na reencarnação. Enquanto estamos no plano espiritual desencarnados, nós realmente evoluímos muito, né? Desenvolvemos uma quantidade enorme de conhecimentos, de comportamentos, até quando acompanhamos os encarnados, quando estamos em alguma tarefa de acompanhamento com encarnados, nós aprendemos e consolidamos em nosso extrato mental muitas determinações, muitas resoluções importantes para nosso aprendizado. Entretanto, é somente na reencarnação, no mundo material, que nós conseguimos consolidar perfeitamente o aprendizado. Uma vez que nós estejamos aqui encarnados, nós ficamos submetidos às forças orgânicas da matéria. Então, sob esse contexto de encarnados, são bem claros. Mesmo que a gente imagine que tenha toda a liberdade possível, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os Espíritos respondem, né? Liberdade plena só a de pensamento. Então, essa realmente existe. Agora, materialmente, não. Quando desencarnamos, a gente pode ter anseios muito grandes de avançar espiritualmente e é nobre da nossa parte termos estes anseios. Entretanto, nós estaremos limitados ou estaremos submetidos à construção que nós fizemos enquanto estamos encarnados. Percebe?
Então, o que ocorre, na verdade, é que, mesmo que haja anseios futuros de evolução no plano espiritual, eles serão limitados pelo nosso próprio comportamento, pela nossa própria condição espiritual que está sendo construída enquanto estamos aqui encarnados. Eu não sei se eu me fiz entendido ou claro. Sim, entendi. Eu entendi perfeitamente. Então, é bom a gente, vamos dizer assim, fazer o dever de casa direitinho para poder, quando chegar lá, ter alguma oportunidade de aprender. Porque a ideia de aprender é aprender, na realidade, para dar seguimento aos ensinamentos de Jesus, não para uma coisa íntima, a gente caminha para a impessoalidade. Então, para a gente conseguir amar mais. O que a gente amou de menos aqui, eu quero depois, quando voltar, eu quero amar mais. Eu quero fazer mais caridade do que eu fiz. Eu quero olhar para trás e dizer, eu deixei de fazer aqui, eu quero fazer. É isso. Eu não quero ficar voltar para o meu dia a dia, né? Eu quero em função daquilo que eu errei aqui ou que eu acertei, eu quero aprender para melhorar, mas não é uma coisa para mim, para o meu espírito, pessoalmente. Porque, na realidade, nós compomos um todo, né? E é essa consciência que nós temos que ter, né? E Jesus disse tudo. Tem uma música do Beto Guedes que diz: a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Né? Então, o que eu estava querendo dizer era isso: voltar e ter a oportunidade de ficar como eu posso consertar, enxergar aquilo que eu achava que era certo e não era, ao invés de ficar, de voltar para o meu dia a dia, estando eu no mundo espiritual, onde eu imagino que eu tenho amplas possibilidades de ter algum ensinamento para que eu possa melhorar e servir melhor a Deus. Verdade. Perfeitamente. Bom, devido ao avançado da hora, queremos agradecer a nosso irmão Dalvi pela oportunidade de pensar juntos, de ensino, e por ele ter sido um instrumento tão intenso da espiritualidade para nos trazer essa mensagem nessa noite. E muito mais importante do que isso, do que ouvir essa mensagem, é introverter essa mensagem e deixar que o Cristo, que não mais eu viva, mas o Cristo viva em mim e viva por mim. E em cima do raciocínio de Emmanuel com relação ao centenário do livro, eu queria dizer assim, muito mais. Pensar Kardec e viver Kardec, né? Uhum. E antecipadamente quero te agradecer uma vez mais pela gentileza de estar conosco e pedir que Jesus te abençoe nessa caminhada cada dia mais, nos trazendo esse exemplo de apostolado tão bonito que você tem desenvolvido através do seu dom de falar para nós enquanto trabalhadores do Espírito. Muito obrigado mesmo e um beijo no seu coração. Nós agradecemos demais a oportunidade, reconhecendo especialmente a nossa inteira desvalia espiritual, o que vem e o que passa por nós nesses momentos, nós temos total certeza, provém dos nossos queridos benfeitores espirituais que auxiliam a todos nós. E nós, através desse agradecimento, queremos envolver a todos que nos ouvem, todos que de alguma forma estão presentes, que possam receber, vindo de Jesus, esse dom, o dom de continuar, o dom de ir adiante, o dom de fazer da sua vida um esforço de regeneração verdadeiro. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Que assim seja. Lilia. Sim.
Doutor Plessis? Pois não. Vamos, então, nesse momento, nos unirmos mais fortemente nos nossos pensamentos, transformando-os num grande feixe de luz. Que gratos, profundamente gratos, a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, pela oportunidade que temos de nos encontrarmos, pela oportunidade que temos de termos acesso a tanto conhecimento que a doutrina nos traz. Te agradecemos, Senhor, por todas essas bênçãos que recebemos. Te pedimos que a sua misericórdia se estenda sobre nós, se estenda sobre todo o planeta, que nesse momento sofre por momentos difíceis. Sabemos da tua sabedoria, da tua misericórdia, do teu amor infinito por nós todos. Assim, Jesus, queremos cooperar, colocando nosso pensamento em vibrações positivas, amorosas e fraternas. Proteja, Senhor, a cada um de nós, as nossas famílias, que sejamos na sua paz e que possamos a cada dia refletir, caminhar, nos vigiar para que possamos sempre estar no seu caminho de encontro a vós. Obrigada, Senhor. Fique conosco sempre, hoje, agora e sempre. Obrigada. Que assim seja. Pessoal, vamos colocar um coraçãozinho aqui para Jesus, cada um de nós, e para o nosso irmão, o Dilson, Wilson, Dalvi, todos que nos prestigiaram da noite, dando luz. Boa noite. Não sei pôr coraçãozinho, eu mando o meu mesmo. Beijo. Eu também não. Vamos nessa, coração para vocês. É só clicar aqui, tem um coraçãozinho nele aqui, ó. E fiquem Vai na mão, Lili, aqui, ó. É isso aí. Ah, sim, claro. Valeu, muito bom, Dalvi. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau. Parabéns, Dalvi, pela palestra. Obrigado. Um abraço. Fiquem com Abraço, Deus. Dalvi. Abraço. Fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus todos. Lá no Até a claro, próxima hein, Dalvi? semana. No claro, hein?